que alegres são essas palavras de vida. Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 2. Sofonias, capítulo 2. Eu peço a atenção dos irmãos à leitura do capítulo, que nós já temos estudado, ou começamos a estudar na mensagem passada. Nós vimos, no domingo passado, nós ouvimos os primeiros 3 versículos de Sofonias capítulo 2. Agora nós vamos dar prosseguimento, vamos seguir. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura de todo o capítulo, onde na sequência o Senhor então, ele mostra que o juízo vem ou começa pela sua própria casa. O juízo do Senhor, ele começa pela sua própria casa, mas há uma promessa de restauração e de redenção para aqueles que buscam o Senhor. Estes homens que são chamados de mansos, diz o Senhor, eles herdarão a terra. Mas qual será o fim daqueles que vivem e caminham como se Deus não existisse, autossuficientes, acreditando que o Senhor não faz nem mal nem bem? A sequência do capítulo 2 vai nos mostrar então que nenhuma nação deveria passar sem refletir na mensagem oportuna e atual do livro de Sofonias. Então, atenção à leitura, eu peço apenas que os irmãos acompanhem desde o versículo de número 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgio para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Oremos ao Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nós te pedimos isto. Pedimos porque necessitamos muito de Ti. Pedimos porque precisamos
da instrução que vem do Senhor. Pedimos porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa todos nós, Senhor, e nos ensina a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nos versículos iniciais, nós vimos como o Senhor convida o seu próprio povo à concentração, ao autoexame, chamando de uma nação que não tinha mais pudor, que havia perdido a vergonha, que estava vivendo a religião, mas a religião fria, a religião falsa, a religião sem vida, porque não era experimental. Na realidade, o que pode acontecer em todos os tempos, em todas as épocas com o povo de Deus, é semelhante ao que aconteceu com a nação de Judá. É possível que nos assentemos nestes bancos, que dominicalmente nos dirijamos à casa do Senhor, que cantemos os mesmos hinos, que conheçamos a palavra de Deus, que recitemos o credo dos apóstolos, que ouçamos sermões, mas tudo isso sem vida. Tudo isso para cumprir regras religiosas. Tudo isso como se acreditássemos que estas coisas nos garantiriam a salvação e a libertação, quando na realidade o motivo ou o fruto de gratidão não deveria nos levar à obediência, deveria nos levar àquilo que o Senhor nos manda fazer. Então o chamado é para que houvesse concentração, autoexame, porque sairia um decreto, versículo de número 2. O dia ele passaria tão rapidamente que o Senhor diz que seria como uma palha. O furor do Senhor viria, e quando caísse o furor do dia do Senhor, ninguém se sustentaria, ninguém ficaria de pé. A chamada então ao arrependimento ela é importante, e por isso que todas as vezes que o povo de Deus se reúne, ele é chamado e convidado sempre para que busque ao Senhor, para que se arrependa dos seus pecados, para que se torne novamente a Deus, se porventura tem agido como Judá agiu. E aí é onde entra a figura dos líderes, os mansos da terra, que são aqui chamados a buscar ao Senhor, a cumprir o juízo do Senhor, são aqueles mesmos homens que nós encontramos no segundo livro dos reis, que guardaram e protegeram Josias, que promoveram com segurança a sua entronização. Josias tinha 8 anos de idade. Certamente aqueles homens chamados de povos da terra e mansos da terra foram aqueles que ensinaram Josias, e quando Josias em seus dias começou a promover reformas, certamente aqueles homens os acompanhavam, aqueles homens o acompanhavam, aqueles homens estavam com ele. A palavra de Deus nos dias de Josias, ela estava literalmente perdida. Ela foi encontrada perdida, não havia mais o conhecimento da palavra do Senhor. Mas quando a palavra foi descoberta, o que foi que aconteceu? Arrependimento e fé. Eles começaram a buscar com sinceridade de coração ao Senhor. Os líderes então têm um papel importante. Os pastores, os presbíteros, os chefes de família, os diáconos, todos os homens, porque cai sobre eles a responsabilidade, ou cai sobre nós a responsabilidade de conduzir as famílias para que busquem ao Senhor. As mães têm um papel maravilhoso, bonito, são auxiliadoras, e quando não têm a presença e o acompanhamento dos seus esposos, elas são pai e mãe ao mesmo tempo. Mas uma família bem estruturada, instituída corretamente, que teme ao Senhor, sempre terá um manso na terra, conduzindo o seu pequenino povo, o seu pequenino rebanho. Então, o chamado ao arrependimento é para toda a nação. Os mansos da terra, então, eles alcançariam, se buscassem o Senhor, esconderijo no dia do juízo justo, ou do justo juízo de Deus. Agora, a partir do versículo 4, observem, o Senhor então promete castigar, promete trazer judicioso julgamento ou judicioso castigo contra as nações que cercavam o povo de Deus e que não estavam atentas para a mesma palavra que estava sendo dita para Judá, para Jerusalém. Primeiramente é uma sentença contra os filisteus, inimigos antigos do povo de Deus, desde os dias dos juízes, desde os dias dos reis.
Versículo 4 diz o seguinte: eu gostaria que vocês lessem comigo até o versículo de número 7, o juízo que é anunciado contra os moradores da Filístia. Vamos ler. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros. Continuemos. Me perdoe, eu me perdi. Vamos ler novamente o versículo 5. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Notem, o juízo então viria contra aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. É interessante notar que Deus, como justo juiz, não disse que retiraria o castigo que cairia, que se aproximava do seu povo, porque o seu povo desobedeceu, o seu povo agiu com maldade, o seu povo imitou os padrões dos filisteus. Mas, por outro lado, a chamada ao arrependimento e a expectativa de libertação é direcionada ao povo pactual de Deus. Por quê? Porque sempre existirá um remanescente fiel. Sempre foi assim. Sempre haverá o remanescente que, quando ouve a palavra do Senhor, decide buscar o Senhor. Então, a promessa de juízo contra os filisteus era de desamparo, era de tornar a sua terra deserta, e era de chegar em pleno dia, ou seja, com toda a força. Nenhum exército, se não fosse muito forte, poderia fazer aquilo que o Senhor estava prometendo contra os filisteus. Nação poderosa, nação organizada, nação de bravos guerreiros, como no passado tiveram Golias e tantos outros. O Senhor diz que ao meio-dia expulsaria os filisteus de sua terra. Essa palavra tinha um peso militar muito forte quando um exército, quando uma nação dizia para outra: eu vou invadir vocês no dia tal, na hora tal, em pleno dia, no momento mais forte do dia. Era porque aquela nação tinha certeza garantida de que iria subjugar o seu inimigo. O Senhor então diz: eu vou desamparar vocês, vocês ficarão desertos, ou as suas cidades ficarão desertas, serão expulsos os moradores da sua terra, desarraigados, ou seja, desenraizados vocês serão da sua terra, assim como vocês querem fazer com o meu povo. Assim como vocês esperam expulsar o meu povo da terra. Versículo de número 5, percebam então um ai de lamento, ou também um ai de juízo contra os filisteus. Ai dos que habitam no litoral. E aqui um povo quereíta, povo filisteu, é chamado ao arrependimento, ou à lamentação pelo que viria. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E conclui o Senhor: eu destruirei vocês até que não haja um morador sequer. O Senhor havia se levantado. Como um bravo guerreiro, ele havia se levantado em favor do seu povo, e a palavra do Senhor seria contra eles. Há um peso muito grande aqui, quando o profeta, ele pronuncia a palavra do Senhor. É o Senhor quem se levanta, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que ao meio-dia vai expulsar e retirar todos os moradores da terra dos filisteus. E a conclusão então, quando a palavra do Senhor se manifesta, é que não se sustentará nenhum morador naquela terra. Por que tudo isso? Observem os versículos 6 e 7 que vocês leram comigo.
O Senhor então traria juízo contra os filisteus, para que então houvesse restauração para o seu remanescente fiel. O versículo 6 diz: o litoral será de pastagens. Aquela região litorânea dos quereitas era um lugar de comércio, era um lugar de um comércio pujante, movimentado. Aquele lugar ele ficaria deserto, e a ideia é, todos os moradores sairiam dali a ponto de que a pastagem crescesse e os pastores tomassem conta da terra. Ele faria isso trazendo novamente os pastores e os currais para se refugiarem nas pastagens da Filístia. Versículo 7, ele conclui dizendo que este litoral pertenceria ao remanescente. Vocês leram comigo. O versículo 7 diz: o litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Quem são esses? Os mansos. Lembrem-se comigo a bem-aventurança dada pelo Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Estes homens que buscaram o Senhor, receberam do Senhor a promessa de restauração. Eles não perderam a esperança. Eles não se esqueceram que mesmo castigados, o seu povo, a sua descendência, retornaria à terra. O Senhor então diz: eu vou dar esta terra para os restantes da casa de Judá. E o que é que eles vão fazer? Versículo 7, nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Por quê? Porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Aqui uma promessa que já tinha sido dada no livro de Deuteronômio. Por favor, verifiquem comigo Deuteronômio capítulo 30. Vamos para lá. Marquem o livro estudado, o livro de Sofonias. Vamos para o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 30. É interessante como a base pactual das promessas de Deus sustentam toda a sua palavra em todas as épocas. Deuteronômio, capítulo 30. Vocês já examinaram comigo, por exemplo, Deuteronômio 28, onde há a promessa de bênção para os que obedecessem ao Senhor da aliança e castigo para os que fossem desobedientes. E depois do pronunciamento, então, do que aconteceria se eles desobedecessem ao Senhor, se não se voltassem para o Senhor, notem só a promessa de misericórdia que nós encontramos nos primeiros 3 versículos de Deuteronômio 30. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, o que vai acontecer? Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Não havia desterro ainda nessa época. Deus estava instruindo o povo que se preparava para entrar na terra. Mas notem, a Bíblia é tão maravilhosa, porque é a palavra de Deus, que o Senhor já nos diz o que vai acontecer se formos obedientes, e também o que vai acontecer se formos desobedientes. Agora, como Deus conhece o nosso coração e sabe que nós somos tendenciosos à desobediência, o que é que vai acontecer se diante da bênção e da maldição que o Senhor coloca diante de nós, se formos obedientes ou desobedientes, nos recordarmos de tudo aquilo que o Senhor fez e buscarmos o Senhor e voltarmos para o Senhor? Nós e os nossos filhos, não apenas cumprindo regras religiosas, mas de todo o nosso coração em obediência, diz o Senhor: eu vou mudar a tua sorte, eu vou ter compaixão de você, ou compaixão de ti, eu vou ajuntar novamente todo o meu povo que foi espalhado
porque foi corrigido e agora arrependido se volta novamente para mim. Então, a promessa dada em Sofonias, em meio a sentença de juízo, traz alento, consolo para o coração do profeta, e também traz ânimo e esperança para aqueles homens que fizeram um projeto de reforma extraordinário nos dias de Sofonias, nos dias de Josias. Certamente Sofonias, que caminhou com o rei Josias, era um daqueles homens mansos. Era um daqueles que estava envolvido com este processo de trazer novamente o povo à palavra. E o Senhor então promete: eu vou trazer juízo contra estas nações que se esquecem que eu existo e que se esquecem que eu sou o Senhor. Mas caminhemos um pouco mais. A sentença não viria somente contra os filisteus, mas contra os parentes consanguíneos de Judá. Vejam só, os versículos 8 ao versículo 11, há uma sentença então contra os filhos de Ló, Moabe e Amon. Devemos lembrar isso. Estas duas nações, ou estes dois povos, surgem de uma relação incestuosa das filhas de Ló em uma caverna. Moabe quer dizer filho do seu pai. E Amon, que vem da palavra Benamim, quer dizer filho do seu povo. Então, Moabe e Amon possuíam ligações consanguíneas com a descendência de Abraão. E existe um ódio muito grande dos habitantes de Moabe e de Amon contra o povo de Deus, e de uma forma injusta. Pelas leis estabelecidas, naquela época, Jerusalém não podia tocar nem Moabe e nem Amon, e nunca fez isso. Mas, pelo contrário, os povos moabitas e amonitas sempre se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo. Então, vamos ler juntos agora os versículos 8 a 11. E vejam essa sentença aqui, como ela é importante também, agora sendo dada àqueles que tinham parentesco com o povo de Israel. Vamos ler. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Agora nós encontramos um pronunciamento profético. O próprio Senhor agora está falando e declarando o juízo que cairia sobre Moabe e Amon. Vejam, são descendentes de Ló. Ambas estas nações com um parentesco com os descendentes de Abraão, mas que sempre nutriram com amargura, uma animosidade contra os descendentes do povo de Deus. Por exemplo, se nós olharmos a história, e a Bíblia nos conta isso, o rei de Moabe, Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. E nós lembramos que quando ele se levanta e traz um profeta para falar contra o povo, a única coisa que ele recebe em troca foi a garantia profética de que uma estrela e um cetro se levantariam de Israel e que esmagariam as suas próprias têmporas ou as suas próprias cabeças. Amon perseguiu incansavelmente o seu ideal de humilhar Israel. Nós vamos ver Naás, rei amonita, ignorando todas as concessões dos habitantes de Jabes de Gileade, prosseguindo com o seu desejo de humilhar o povo de Deus. Nós encontramos isso nos livros históricos da Bíblia. Nós vamos perceber, por exemplo, um episódio que me chama muito a atenção. Aquele episódio onde um rei, ele humilhou os mensageiros de Davi, raspando o lado de sua barba e descobrindo as suas nádegas. Eles voltaram tão humilhados para a sua terra, que Davi disse: deixem-eles ali,
espere que a barba deles cresça, porque barba significa honra masculina. Eles voltaram humilhados, os guerreiros voltaram humilhados. Então, Amon, Moabe, sempre agiram assim. Sempre agiram contra o povo de Deus. Eles nunca estiveram satisfeitos, eles sempre trouxeram escárnio, angústia e humilhação. Mas agora, o que é que eles iriam experimentar? O que é que iria acontecer com eles? É o que nós encontramos aqui nos versículos de 8 a 11. O Senhor então se dirige a Moabe e a Amon e diz: ouvi o escárnio de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon. Eu ouvi como eles escarneceram do meu povo e se gabaram do seu território. Agora, sabe o que foi que eles esqueceram? Moabe e Amon, os dois descendentes, dois povos descendentes de Ló, do justo Ló, habitaram em uma região bem próxima de Sodoma e Gomorra. Já havia se passado pelo menos 1000 anos e eles ainda estavam ali, no Vale do Sal, no vale que ainda cheirava a enxofre, e que os fazia lembrar o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, por conta da sua perversidade, da sua maldade, da sua falta de temor ao Senhor. O Senhor então diz assim: eu ouvi o que vocês estão fazendo, vocês estão escarnecendo do meu povo, vocês estão se gabando porque vocês têm um território estabelecido, portanto, tão certo como eu vivo, e o Senhor aqui jura por si mesmo, e ele se define o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vejam só o versículo de número 9. Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon serão como Gomorra. E ele conclui dizendo: campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Eles estavam habitando em um lugar tão próximo que experimentou o juízo de Deus. E ao invés de nutrirem temor e tremor diante do Senhor dos exércitos, eles zombavam, escarneciam e se aliavam com aqueles que eram contra a nação de Israel. O Senhor então disse: eu vou fazer com vocês o mesmo que Sodoma e Gomorra experimentaram. O seu campo não produzirá frutos, mas abrolhos, espinhos, urtigas. Os seus poços não produzirão fontes de água boa para beber. Poços de sal eles serão. Eu trarei assolação perpétua. E o que sobrar? Diz o final do versículo 9: o meu povo irá saquear, e os sobreviventes da minha nação, o remanescente da minha nação, os possuirão. Então aqui diz o versículo de número 10, que tudo aquilo iria acontecer por uma razão. Versículo de número 10, isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Deus é justo juiz. Ele não traz juízo injusto. Ele não age com injustiça, ele não julga sem retidão, e ele claramente revela o que aconteceria com Moabe e Amon. E por que aconteceria? Ele conclui: isso cairá sobre vocês, o meu juízo, porque vocês são soberbos, porque vocês escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. Vejam as palavras de Jeremias, profeta que também viveu aquela época e experimentou o tempo do exílio. Vejam Jeremias 48, abram comigo. Jeremias 48, vejam só que interessante. Jeremias 48, versículo 29. Lembrem-se que Jeremias foi o profeta que tanto pregou antes da chegada do exílio, mas ele viveu também o período de sofrimento, o período do exílio, quando Deus julgou o seu próprio povo. O versículo de número 29 de Jeremias 48 faz lembrar aquilo que o profeta viu e percebeu diante da maldade das nações que o cercavam, ou cercavam o seu povo, inclusive Moabe. Vejam só o versículo de número 29, 48, 29. Vamos ler? Ouvimos falar da soberba de Moabe,
que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceira e da altivez do seu coração. A sentença, ela é pronunciada em todo o capítulo 48, e depois no 49 vem a profecia contra os filhos de Amon. Mas eu queria só destacar esta informação de que estes povos eram conhecidos porque eram soberbos, escarnecedores e gabolas. Eles se gabavam, e eles se gabavam contra o povo do Senhor dos Exércitos. Agora, onde é que estava a razão, o fundamento de tudo isso? Voltem para Sofonias, de número capítulo 2, e nós vamos concluir então a mensagem desta manhã, com algumas aplicações finais. Vejam só, o Senhor disse que ia trazer juízo, que cairia sobre eles juízo pesado, pelo que eles estavam fazendo, mas o fundamento de toda esta soberba, do escarnecimento, da gabolice daqueles povos, daquelas nações, contra o povo, notem bem, do Senhor dos Exércitos, tinha uma razão e começava no coração deles. Versículo 11, vamos ler novamente o versículo 11. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. O confronto inicial era confronto de poder. Quem é o maior Deus entre nós? Quem é o Senhor mais poderoso entre as nações? Quem é o único que é digno de adoração e que dá a nós tudo aquilo que temos? Riqueza, glória, poder, que faz com que as nações se dobrem aos nossos pés. Tudo girava em torno do coração. E por isso o escarnecimento, o ato de se gabarem contra Judá, a soberba, era uma afronta contra o Senhor dos Exércitos. E o Senhor então diz: eu vou trazer um dia terrível contra eles, porque neste dia eu vou destruir todos os deuses da terra. O salmista diz: todos os ídolos da terra, ou todos os deuses da terra, não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor é o Deus de todas as nações. E por isso esse juízo, ele traria libertação e redenção para todas as ilhas das nações. Diz o final do versículo 11 que quando o Senhor promovesse esta obra, cada uma daquelas ilhas do seu lugar adorariam ao Senhor, não mais os ídolos. Adorariam o Senhor, não mais os falsos deuses. E aí, meus irmãos, me permitam um paralelo final. Percebam que o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi tudo aquilo que os moabitas, os amonitas, os filisteus, os povos da terra sempre quiseram: humilhar o Senhor, escarnecer do Senhor, se gabar do Senhor. Mais adiante nós vamos ver isso. Eles balançavam a cabeça quando viram o Rei dos Reis crucificado e diziam: se és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. O que eles esperavam é que o Deus de Israel, ou o Senhor dos Exércitos, fosse humilhado. E como ele seria humilhado? Através da aniquilação do seu próprio povo. Mas a promessa dada ao Senhor para o seu remanescente fiel é que a profecia iria se cumprir. O juízo iminente estava próximo e haveria um Salvador que traria libertação para todas as nações da terra. Observem, o que nós estamos vendo aqui é algo importante para a gente pensar. Naquele período, naquela época, uma nação somente, uma nação, temia ao Senhor, servia ao Senhor, adorava-o segundo as suas prescrições. Mas agora estava sendo anunciada uma palavra antiga, que se cumpriria na plenitude dos tempos, e não somente uma nação adoraria ao Senhor, mas, tomando as palavras do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 4, vamos para lá? João capítulo 4, a adoração verdadeira seria experimentada por todos aqueles que ouvissem esta palavra de Jesus. João capítulo 4,
Vejam só, a partir do versículo 20, quando Jesus encontra a mulher de Samaria, e a história, a conversa, o diálogo entre eles vai terminar no ponto-chave, o fim principal do homem, que é adorar a Deus. No versículo 20, ela então pergunta ao Senhor: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ou seja, qual o Deus que deve ser adorado? Ele deve ser adorado no monte em que nossos pais disseram, ou em Jerusalém, como o seu povo diz? Ela pergunta a Jesus. Jesus então responde, versículo 21, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Salvador viria dos judeus, o Messias prometido seria descendente de Davi, é fato. A nação de Israel foi separada para isto, mas não seria a única. O Israel de Deus seria muito maior e alcançaria as ilhas das nações. É a ideia de todos os confins da terra. E aí vem o versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É Deus quem busca o adorador. Não é o adorador que busca a Deus. Quando o Senhor diz, me busquem, em Sofonias capítulo 2, Ele toma a iniciativa pela palavra e revelando o que estava para fazer, que não haveria outra saída, outra solução, ou melhor caminho, senão se voltar para o Senhor e tornar-se um verdadeiro adorador. E como essa adoração seria? Versículo 24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor traria um dia terrível contra aqueles que foram soberbos, escarnecedores e gabolas contra o povo do Senhor dos Exércitos. Ele traria aniquilamento a todos os seus deuses, a todos os seus ídolos. Para quê? Para que caminhassem vazios, sem esperança e sem Deus do mundo? Não. Mas para que os seus corações fossem cheios, plenos, completos de Deus, e eles conhecessem então a salvação que vem do Senhor Jesus, e entendessem que o verdadeiro adorador o adoraria em espírito e em verdade, com um coração novo e seguindo a adoração correta ensinada nas Escrituras Sagradas. Que palavra importante, irmãos, para nós, e agora eu quero fechar, encerrar a mensagem desta manhã. Que palavra importante para nós em nossos dias, quando nós vemos a nossa nação majoritariamente cristã e tão distante do Senhor. Majoritariamente cristã, segundo as pesquisas básicas, estatísticas dos organismos do nosso país, a maior parte da população brasileira admite ser cristã, mas é idólatra. Adora falsos deuses, adora falsos ídolos, canoniza ou pede a canonização de homens pecadores. A nossa nação é idólatra, idolatra homens, idolatra falsos profetas, segue falsos pastores. A nossa nação é soberba, escarnecedora e se gaba da copa das copas, porque Deus é brasileiro. E nós estamos vendo o que está acontecendo em nosso país, não é nada do que se diz, mas um afastamento cada vez maior dos padrões divinos, da adoração verdadeira. O que é que nós podemos esperar para a nossa nação? Senão um dia terrível, onde todos os ídolos desta terra serão aniquilados. O que é que podemos esperar para a nossa nação, senão o dia em que o Senhor trará justiça e juízo, a começar por sua casa, porque o grande número de evangélicos em nossa nação, ele não contempla uma realidade clara e bíblica, porque se nós tivéssemos estes 20% de fato, de evangélicos em nosso país, o nosso país seria outro. O nosso estado seria outro.
o nosso município seria outro, a nossa vizinhança seria outra, as nossas famílias seriam totalmente diferentes. Cabe, irmãos, sobre nós a responsabilidade de não somente receber esta mensagem, mas testemunhar essa mensagem para os nossos dias. Um dia terrível se aproxima, um dia de juízo, assim como nos dias de Sofonias se aproxima o dia em que o Senhor trará juízo sobre uma nação que não teme a Deus. E qual deve ser a nossa postura, a nossa posição, o nosso caminhar? Pensemos nisso e observemos que a chamada do Senhor para nós é que a sua promessa escatológica e messiânica é que o seu projeto avança. Independente de nós, o Senhor continua a alcançar os confins da terra. E nós precisamos atender para o que diz a palavra do Senhor. Devemos buscá-lo, se de fato somos reconhecidos como os mansos da terra. Vamos orar. Ó Senhor, tem compaixão das nossas almas, pois olhamos, ó Senhor, um pronunciamento tão forte contra as nações que cercavam Judá, Jerusalém. Nós percebemos, ó Senhor, como sofreram por conta da maldade dos seus corações, por conta da soberba, do escarnecimento, porque se gabavam do povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor então disse que iria desampará-los, expulsá-los da terra, desenraizá-los. Até hoje, ó Senhor, nós percebemos isto, quando vemos nações idólatras, impenitentes, que afirmam temer ao Senhor, religiosas, mas agem como o Senhor não existisse nem se importasse com o que está acontecendo. Desperta, Senhor Deus, no coração do teu povo o temor, o arrependimento sincero e a fé que conduz à busca com um espírito manso da verdadeira adoração em espírito e em verdade, porque tudo aquilo que foi dito se cumpriu ao Senhor e se cumpriu em Jesus Cristo. O que sofreu todo o escárnio por nós, o que foi zombado na cruz pelas nações, mas que triunfou vitoriosamente e aniquilou os seus e os nossos inimigos. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja e ajuda-nos, ó Deus, porque vivemos tempos difíceis, de falsa religiosidade. Vivemos dias difíceis onde o povo evangélico em nosso país não conhece o Evangelho, não conhece a Jesus, não conhece o justo juízo de Deus contra aqueles que desobedecem às sentenças da aliança. Abençoa-nos, ó Senhor, e traz à nossa memória toda a história do teu povo, da nossa vida, e produz em nós, ó Senhor Deus, a mansidão necessária para descansarmos e esperarmos no Senhor, crendo que o Senhor é vitorioso, que o teu reino avança, não obstante a oposição dos nossos inimigos. Ajuda-nos, ó Senhor, e continua a nos ensinar, e transforma, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa alma e o nosso ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.